Minha boca anunciará vossa justiça. Salmo 70. Um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E na liturgia de hoje celebramos o ofício da memória do martírio de São João Batista. E dessa forma, em concordância com o salmo de hoje, da boca de João Batista, houve anúncio da justiça de Deus. E assim nós somos chamados a anunciar a justiça, mas não tão somente. Somos também chamados a sempre anunciar e proferir palavras que sejam de bênção, de louvor, de agradecimento, de fortalecimento ao próximo. O cristão não pode assumir como postura utilizar de suas palavras em vão, simplesmente banalizando uma conversa, banalizando a própria palavra, enfim. É preciso assumir responsabilidade perante a nossa vida, perante a nossa fé. E refletir sobre martírio inicialmente não tem a ver com uma questão de somente morrer pela fé. A palavra martírio vem do grego martyrion, que significa testemunho, da mesma raiz que vem o termo martis, que quer dizer testemunha. E no contexto bíblico e cristão primitivo, um mártir é aquele que testemunha sua fé em Cristo até as últimas consequências. E muitas vezes podendo sim haver ali o derramamento do próprio sangue. Nós podemos ver aqui em Atos 1, no capítulo 1, no versículo 8, está assim: sereis minhas testemunhas, ou seja, mártires, até os confins da terra. E aqui testemunha não significa apenas falar, mas dar a vida como prova da verdade. Nós podemos refletir como é que nós estamos dando a nossa vida, como é que estamos entregando a nossa forma de viver verdadeiramente a Deus, para que consigamos não somente com palavras testemunhar, mas com a própria vida. E na primeira leitura de hoje do livro do profeta Jeremias, capítulo 1, dos versículos 17 ao 19, Jeremias é chamado por Deus para uma missão árdua, anunciar a verdade a um povo que rejeita a palavra e prefere as ilusões dos falsos profetas. Onde nós temos ali o termo cinge os teus rins, que é uma expressão usada para indicar prontidão para a ação ou combate. O profeta precisa estar preparado espiritualmente, moralmente, fisicamente para enfrentar a oposição. E aqui na mensagem já há um prenúncio daquilo que vai ocorrer. Eles te combaterão, mas não te vencerão. Deus não promete ausência de sofrimento, mas presença constante. O combate é certo, mas a derrota do profeta não é definitiva, porque ele é instrumento da verdade eterna. E se compararmos com o evangelho de hoje em Marcos, capítulo 6, dos versículos 17 ao 29, o que João Batista está fazendo? Ele está de prontidão, em combate, certamente com os rins cingidos, pois ele está denunciando. E ele confronta o pecado público de Herodes. Não te é permitido ter a mulher do teu irmão. Ele não se cala diante do poder político, nem por medo da perseguição. E com isso há um conflito com Herodíades. O coração endurecido de Herodíades mostra que a verdade provoca resistência nos que vivem em pecado. Como Jeremias, João enfrenta a oposição que busca silenciá-lo. E João sela sua missão com o sangue do martírio. São Beda comenta que ele morreu por Cristo, porque Cristo é a verdade, morreu por ter anunciado a verdade. Assim, João se torna modelo de fidelidade profética até o fim. E se compararmos os dois profetas, em Jeremias, Deus envia com coragem para anunciar a verdade, e em João,
anunciando a verdade mesmo sabendo do perigo. Em Jeremias há uma promessa de combate à oposição, e já em João é combatido e preso. Jeremias, Deus garante sua presença e a vitória final, e João é morto, mas sua voz ecoa até hoje como testemunho para muitos. E os padres da igreja viram em João Batista a figura do profeta perfeito, que viveu e morreu pela verdade. São Jerônimo afirmou que João não foi apenas profeta, mas mais que profeta, pois anunciou o Cordeiro e morreu como testemunha da verdade. Santo Agostinho disse que João sofreu por Cristo. Ele foi a voz que não quis se calar, pois a palavra que habitava nele era maior que a ameaça dos homens. E São Gregório Magno disse também: a vida dos justos é para muitos uma censura, e por isso os maus os odeiam, mas a morte dos justos é a sua coroa diante de Deus. E com isso nós somos chamados a refletir sobre a nossa própria vocação, a qual todo batizado participa da missão profética de Cristo. Está lá no Catecismo da Igreja Católica, nos números 783 e 786. Assim como Jeremias e João, cada cristão é chamado a ser voz da verdade em meio ao erro, testemunha de luz em meio às trevas. Ou seja, nos ambientes aos quais nós frequentamos, somos chamados a testemunhar. E toda essa força do testemunho vem de Deus, o Espírito Santo, que nos santifica para nos dar fortalecimento da palavra e do testemunho. E com isso, novamente, somos chamados a testemunhar. É preciso coragem, e dessa coragem, uma busca constante de uma conversão verdadeira e perseverança, pois quanto mais estivermos fiéis à verdade, certamente poderemos provocar incômodo nos lugares que precisam ajeitar a sua vida. E novamente, a perseverança. Se nós lembrarmos o que Jesus disse em João 16, versículo 33, no mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. Estar próximo de Cristo, realmente se colocando no seu testemunho, não é para termos vida boa. A proposta não é essa, mas termos uma vida digna, verdadeira, que realmente assume o testemunho do Cristo. O martírio é o testemunho supremo da fé, pois o cristão não apenas anuncia Cristo com palavras, mas sela a sua fidelidade com a própria vida. A própria vida será então as obras as quais são manifestadas pelo chamado na fé. E como ensina o Catecismo da Igreja Católica no número 2473, o martírio é o supremo testemunho da verdade e da fé. Designa um testemunho que vai até a morte. E com isso, novamente, somos chamados a testemunhar. Somos chamados a sermos diferentes. Em ambientes onde é preciso paz, que sejamos pacíficos. Em ambientes que precisam da verdade, que sejamos verdadeiros. Da misericórdia, misericordiosos. Enfim, que verdadeiramente assumamos o nosso sentido e vocação de batizados neste mundo, para que então possamos apresentar a luz, que é Jesus. Jesus, manso e humilde de coração, fazei nosso coração semelhante ao vosso.